Olá pessoal, tudo bom? Gente, eu tô gravando esse vídeo, né, para falar para vocês, porque no meu vídeo anterior a esse, eu falo sobre a síndrome do jaleco branco. E tem gente que diga, isso não existe. Gente, existe e isso acontece comigo e com algumas outras pessoas que eu conheço. Então, a síndrome do jaleco branco você vive bem o tempo todo em casa. Você toma seus remédios, você sempre tá ferindo sua pressão, tá normal. E assim que você sai de casa, eu mesmo faço isso. Antes de ir para o médico, eu afiro minha pressão, tá ótimo, né? Tá sempre normal. Mas quando eu chego dentro do consultório, né? Lá no consultório, que chama meu nome, pronto. O coração acelera e eu já entro na sala com o coração disparado. E quando mede, não tem jeito. Tá alta. Uma vez o médico queria me transferir para emergência. Ele disse que ia me mandar para emergência porque minha pressão estava muito alta e que não poderia eu ficar com a pressão naquela altura. Então eu tento explicar que minha pressão não é alta, só sobe lá na hora. Inclusive, se não existisse isso, jamais a minha médica, né, que me acompanha, ia, né, dar um laudo determinando que eu tenho a síndrome do jaleco branco para eu apresentar quando eu vou renovar minha habilitação. Várias vezes eu fui renovar e ele disse que não poderia autorizar porque minha pressão era muito alta. Então, para acontecer que eu renove, eu tenho que levar um atestado comprovando esse problema que eu tenho. E então, gente, isso é no automático. É no automático. Você tá muito bem. Eu, às vezes, eu fico lá esperando me chamar no consultório de boa. Eu digo, não, eu vou ficar bem descontraída para não ter problema de subir minha pressão, mas não adianta. Chamou meu nome, coração acelera, eu já entro na sala com o coração disparado e aí pode ter certeza que vai estar alta. Então, gente, isso existe. Existe porque acontece comigo e já teve pessoas que me falaram a mesma coisa. Então, se você é desse tipo, que quando chega, não tá bem em casa, né, mede sua pressão tá normal, mas quando chega no consultório ela tá sempre alta, você possa ser que você tenha o mesmo problema que eu. Então, vocês têm que estar averiguando isso, porque por duas vezes eu quase morri. Uma foi em São Paulo, quando eu morava lá, e fui lá no hospital de Ferraz, de Vasconcelos, e minha pressão estava alta, e o médico me deu uma medicação embaixo da língua. Em poucos minutos depois, a minha pressão baixou demais, o meu coração batia de um jeito que chegou, eu ficava me balançando, assim, me sacudindo, e o médico ficou doido, chamou o enfermeiro, chamou outro médico, né? E eu comecei a orar, pedir a Deus, e ali eu fui acalmando, e a pressão normalizou. A outra vez já foi aqui em Salvador, onde eu moro. Eu tive um problema, né? Cheguei no hospital, a pressão estava altíssima. Novamente me deram esse remédio. Eu também quase morro. Porque a pressão, ela é no automático. Ela sobe quando o médico chama, mas depois que você relaxa, conversando e tudo, a pressão volta a normalizar. Então, todas as vezes que eu vou no hospital, que eu chego em casa, que chego lá tá alta, e quando eu chego em casa, ela já tá normal. Então, é uma coisa que existe, né? Como a médica disse que chama-se síndrome do jaleco branco. Então, eu tô aqui deixando esse vídeo para vocês terem certeza que isso não é brincadeira. Se vocês procurar saber direitinho, vocês vão entender que realmente existe. E é o que eu tenho. Síndrome do jaleco branco. Eu tento, né, ficar tranquila, mas não tem jeito. Então, pessoal, é bom que vocês, né, compartilhem isso, né, fale com algum seu, alguém de vocês que possa ter isso. E não sabe, mas que existe, existe, tá bom? Então, me diga uma coisa, eu vou deixar uma pergunta aqui. Alguém de vocês aqui, acontece isso? Chega em um consultório, a pressão tá alta, tá bem em casa, mas quando chega no hospital ou num consultório, tá alta a pressão? Deixe o seu comentário que eu quero saber, tá bom? Muito obrigada aí.